Você já deve ter visto essa imagem rodando por aí. Um pinguim completamente sozinho que segue um rumo diferente do esperado, abandonando a sua colônia num ato de coragem e bravura. O animalzinho que deixou o caminho seguro para seguir o incerto e provavelmente mortífero viralizou, virou meme, símbolo existencial e ganhou um apelido curioso, o pinguim niilista. Com a internet digerindo ainda tudo isso, outra imagem apareceu em uma postagem oficial da Casa Branca que viralizou. Donald Trump e o pinguim, lado a lado. Bom, a partir daí virou uma bagunça, né? O que o Trump queria com o pinguim niilista e o que significava a imagem que passou a rodar a internet virou motivo de zoação. De onde veio esse animal? Será que ele tá vivo? Será que ele morreu? Ele realmente se cansou da vida ali em bando e resolveu seguir o seu caminho solitário? Vamos entender o que está acontecendo com esse pinguim aí no vídeo de hoje. Sou Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. O meme do pinguim solitário tem circulado pela internet aí nos últimos dias sem parar. Basta você curtir um Reels ali do pinguim que pronto, cara. Sua timeline vira pinguim, pinguim, pinguim o tempo todo. But why? E sim, né, o pinguim ele é real e existe todo um contexto por trás de como ele acabou ficando famoso. A primeira aparição desse animalzinho aconteceu em 2007, olha só, um negócio tão antigo que tá viralizando agora, né, cara? Que coisa de maluco. Um documentário chamado Encounters at the End of the World, dirigido por Werner Herzog. Werner Herzog. Acho que é assim que se pronuncia, né? Me perdoa que estiver errado. Bom, a ave marinha era da Antártida e foi filmada em regiões próximas à estação McMurdo, uma das áreas ali do continente gelado onde o documentário foi gravado. Só que a imagem desse pinguim acabou viralizando por um motivo bem específico. Em vez de ir para o oceano, onde estaria ali a sua colônia, né, e alimento garantindo a sua sobrevivência, ele caminha na direção oposta, rumo ao nada. O pinguim ele avança para o interior da Antártida em direção às montanhas, praticamente andando para a própria morte. Começaram a fazer então um monte de edit, de meme com o pinguim dizendo que todos do bando sobreviveram, mas só ele viveu porque ele saiu do bando. É assim, tem um simbolismo bonito até esse meme, né, de você sair da manada. Só que no final das contas, a gente já vai falar mais adiante no vídeo, no final das contas é mais triste do que parece, tá? Bom, foi daí que surgiu o apelido, né? Pinguim niilista. O niilismo é a ideia de que nada possui um sentido fixo ou um propósito maior. Quem segue essa filosofia questiona verdades absolutas, religiões e regras morais, partindo do princípio de que os significados que damos às coisas são construções humanas e não algo que exista por si só. Assim, o animal passou a ser conhecido como pinguim niilista. Ele virou símbolo aí do absurdo da existência, já que rompeu com a própria colônia, abandonou o caminho seguro, seguiu sozinho para um destino sem sentido. O mais forte dessa imagem é a sensação de que ele escolheu a solidão, que decidiu abandonar o grupo, seguir o próprio caminho. Esse meme ele não é exatamente engraçado, tá? Ele tá muito mais para um meme existencial, sei lá. E tem gente que leva essa imagem para uma interpretação ainda mais profunda. Só que depois que o meme explodiu nas redes, aconteceu algo que deixou essa ave marinha ainda mais famosa. Simplesmente, o presidente do país mais poderoso do mundo resolveu surgir do nada, do lado do pinguim. A partir daí, esse episódio aí acabou virando uma bagunça completa na internet. Trump e o pinguim. Nos últimos dias começou a circular essa imagem aqui pelas redes sociais, né? Um pinguim no meio do gelo ao lado de Donald Trump. E o detalhe que chamou a atenção é que essa imagem foi publicada pela própria Casa Branca. A imagem veio acompanhada da legenda MAHA, que para quem não sabe é um slogan político do Trump, que significa Make America Health Again, ligado a pautas de saúde pública, alimentação e redução de doenças crônicas nos Estados Unidos. A partir disso aí, tudo virou um caos, porque antes mesmo dessa imagem existir, o Trump já tinha declarado mais de uma vez que os Estados Unidos deveriam comprar ou controlar a Groenlândia, a maior ilha do mundo que pertence à Dinamarca. Lá o clima é frio extremo e cria cenários impressionantes, como baleias passando por entre icebergs gigantes e o céu iluminado pela aurora boreal. Sabendo desse interesse quase que obsessivo do presidente pela terra gelada, qualquer coisa que
ele poste envolvendo gelo, regiões polares ou território congelado, automaticamente faz muita gente pensar que ele está falando da Groenlândia. Aliás, ainda pretendo trazer para vocês aqui em outro momento toda essa fixação do Trump pela ilha dinamarquesa. Fato é que, mesmo sem ele dizer diretamente se ele estava se referindo ao lugar ou não, quase todo mundo entendeu assim. E aí as críticas começaram. E por quê? Na imagem, Trump aparece ao lado de um pinguim. E beleza, né? A Groenlândia é gelada. Mas tem um detalhe importante, né? Lá não tem pinguim, não existe pinguim lá. Isso acabou virando combustível, então, para crítica política e muita zoação. Não foi difícil encontrar comentários do mundo inteiro, como, por exemplo, verificação rápida, né, de geografia. Você sabe onde os pinguins vivem? Ou ainda, os pinguins estão no sul, não no norte. Mas não vamos dar ideias para eles invadirem a Patagônia e a Antártida. No fim das contas, fica a dúvida, será que o pinguim foi só uma estratégia pensada para viralizar ou foi erro mesmo? Falta de conhecimento? Vai saber, né? O que a gente sabe com certeza é que a internet não perdoa. E o pinguim? Ele morreu? A pergunta que não quer calar é, e o pinguim, né? Como que ele ficou, morreu? A verdade é que não existe nenhuma confirmação oficial sobre isso, mas é bem provável que sim, essa ave já não está mais entre nós. Até porque no documentário lá do Werner Herzog, que mostra justamente o momento em que o pinguim ele se afasta da colônia, começa a caminhar em direção oposta ao mar, eles até falam, né, que não importa quantas vezes você trouxesse o pinguim de volta, ele se desvencilhava ali do bando e voltava para as montanhas, né? Acaba existindo até uma explicação para esse comportamento. Segundo os pesquisadores, esse tipo de atitude é raro, mas já é conhecido. Eles chamam isso de uma espécie de marcha da morte, porque um pinguim longe da água, da colônia, ele não consegue sobreviver por muito tempo. E essa caminhada suicida, de acordo com os especialistas, dificilmente poderia ser evitada. Segundo o Dr. Andy, até seria possível colocá-lo de volta perto da colônia, mas o pinguim provavelmente daria meia volta e seguiria na direção contrária outra vez. Dr. Ainley explained that even if he caught him and brought him back to the colony, he would immediately head right back for the mountains. Falando mais sobre essa chamada marcha da morte dos pinguins, existem duas explicações mais comuns para esse tipo de comportamento. Uma delas é mais romantizada, tá dizendo que o animal fez isso por escolher seguir um caminho diferente do restante do grupo. A outra é bem menos poética e aponta que o pinguim simplesmente se desorientou naquele momento e acabou errando o caminho. Na primeira interpretação, a ideia é de que o pinguim se afasta porque ele já não consegue mais acompanhar o ritmo da colônia. Tá? E embora, então, seria uma forma silenciosa de evitar sofrimento e de sair de um lugar onde ele já não se encaixa mais. Bem poético, né? Meio resistencial, um negócio até bonito até, né? Faz a gente refletir um pouquinho sobre a gente mesmo, né? Que sair um pouco desse comportamento, às vezes, de manada, desse comportamento de ir onde todo mundo está indo e tentar seguir o nosso próprio caminho. Eu acho que essa que é a mensagem que essa interpretação deixa pra gente. Mas não é isso, né? Não é isso. Já na versão mais científica, a marcha da morte ela acontece quando o pinguim ele se desorienta ou ele apresenta algum problema físico, tá? Que pode ser causado até por infecções, de repente algum vírus, né? Nessa situação ele acaba se afastando da colônia e caminhando para longe do mar, entrando numa rota sem direção, sem chances reais mesmo de sobreviver. É como se ele soubesse que ele está doente ou algo do tipo e aí ele se afasta do bando ou para não dar trabalho ou para não contaminar o resto. Enfim, é realmente triste também, né? Mas é meio que uma caminhada rumo à morte. But why? Só para deixar claro, tá? Apesar do apelido que o meme ganhou, o pinguim ele não pode ser niilista de verdade, tá? O niilismo ele exige consciência abstrata, a capacidade de pensar além do momento presente e não apenas agir por instinto. E pinguins não têm esse tipo de reflexão. Do ponto de vista biológico, as chances daquele pinguim solitário ter sobrevivido são mínimas. Mesmo assim, a história do pinguim niilista, que no fim das contas não é niilista, nunca teve um desfecho oficial. Tem até uma imagem que circula aí de um pinguim morto que o pessoal diz que é ele, tá? Mas não tem comprovação. É bem mais provável que pegaram, sei lá, um pinguim morto qualquer para poder dar mais uma camada a esse meme. Mas comenta aqui, o que você acha desse meme aí, do pinguim niilista, do pinguim solitário? Gostou ou não gostou? Comenta aqui embaixo a origem do meme. A origem do meme. Faz tempo que a gente não faz aqui, né? Até o próximo. Tchau.